Na noite de 23 de julho de 1983, o voo 143 da Air Canada está voando em altitude de cruzeiro sobre o centro do Canadá. A aeronave, com apenas alguns meses de uso, está entre as mais novas e avançadas da frota da companhia aérea. E na cabine de comando, a tripulação está monitorando um painel equipado com novos e reluzentes visores digitais. Atrás deles, 61 passageiros e 8 tripulantes se acomodaram para um tranquilo voo noturno de Ottawa para Edmonton, sem imaginar que logo viverão uma das histórias mais extraordinárias da aviação. Os dois pilotos são extremamente experientes, com milhares de horas totais cada um, mas ambos com menos de 200 horas neste novo Boeing 767. Meia hora após o início do cruzeiro, uma luz de advertência acende inesperadamente, algo que não deveria ocorrer, e uma que instantaneamente faz o coração dos pilotos afundar no peito, por razões que logo ficarão óbvias. O Boeing 767 era um novo tipo de avião para a Air Canada em 1983. Elegante, eficiente e com tecnologia digital avançada. Era o orgulho da frota e um avanço sobre os antigos DTC 8 e 727. Antes, definiam os serviços de longa distância da companhia aérea. A aeronave dessa história, registrada como Charlie Golf Alpha Uniforme Novembro, foi o segundo 767 entregue à Air Canada na época. Em menos de 2 meses de uso, ela já contava com um moderno cockpit de vidro, que trocou quase todos os mostradores analógicos por telas de tubo de raios catódicos, exibindo desde o combustível até parâmetros dos motores. Pela primeira vez em um widebody da Air Canada, não havia engenheiro de voo, só 2 pilotos lado a lado. O sistema de gerenciamento de voo integra todas as informações e calcula automaticamente combustível, consumo, alcance e perfis de subida e descida. Essa automação foi criada para reduzir a carga de trabalho, mas também tornou as tripulações mais dependentes de informações digitais precisas. Se uma camada de dados estivesse errada, agora nem sempre havia um sistema humano independente de backup para detectar o erro. Esse novo sistema também era vulnerável ao antigo princípio do lixo entra, lixo sai. Se você inserisse informações erradas no computador, o sistema não conseguiria identificar isso. Ele simplesmente funcionaria com o que os pilotos tivessem inserido. E como acabou se revelando, nem tudo estava bem com essa aeronave em particular. Os primeiros indícios de problemas, na verdade, apareceram discretamente, semanas antes deste voo. Em 5 de julho de 1983, durante manutenção em Edmonton, os indicadores de combustível ficaram em branco, impedindo o uso do visor que mostrava o conteúdo dos 3 tanques do 767. Cada indicador normalmente mostrava o peso de combustível nos tanques esquerdo, central e direito. Com dados de dezenas de sensores em cada tanque enviados a um processador central, as leituras eram convertidas em informações úteis. Esses dados circulavam por 2 canais eletrônicos redundantes, canal 1 e canal 2, cada um capaz de operar o sistema sozinho. Assim, em teoria, nenhuma falha única deveria causar apagão total dos indicadores. No entanto, era exatamente isso que havia acontecido agora. Mais tarde, descobriu-se que a falha subjacente era enganosamente simples. No processador de quantidade de combustível, uma solda que ligava a bobina de indução ao bloco terminal no canal 2 começou a se deteriorar. Essa única conexão, fraca, interrompeu o fluxo de energia do circuito lógico, responsável por reconhecer falhas, armazenar códigos de erro e transferir o controle para o canal 1, que estava saudável. Devido a essa falha de projeto, o sistema nunca concluiu a transferência automática. Ele ficou preso no canal defeituoso, apesar do outro funcionar bem, e por isso os instrumentos apagaram. Em Edmonton, um técnico descobriu como contornar isso. Ele puxou os disjuntores para ambos os canais e então religou apenas o disjuntor do canal 1. Ao fazer isso, ele forçou o processador a reiniciar corretamente e restaurou os indicadores de combustível, efetivamente forçando o computador a realizar a transferência que deveria ter feito automaticamente. Agora, o técnico sabia que o processador ainda precisava ser substituído, mas infelizmente
Não havia unidades sobressalentes disponíveis. O único processador de quantidade de combustível reserva da Air Canada estava, naquele momento, no exterior, em testes do fabricante. Quando solicitado de volta, ele veio com defeito e precisou ser reenviado para reparo, o que significa que toda a frota estava efetivamente sem um backup. Seguindo a lista de equipamentos mínimos da companhia aérea, ou MEL, o técnico sinalizou o disjuntor do canal 2 com uma faixa amarela. Colocou uma plaqueta C do diário de bordo acima dos instrumentos e então registrou seu trabalho com uma anotação no diário de bordo mostrando onde, na MEL, estavam escritas as condições para operar o avião com essa falha no sistema. Veja, a MEL, que é sempre mantida a bordo, mostra exatamente quais sistemas precisam funcionar para a decolagem e quais etapas extras são exigidas caso algo não funcione. Nesse caso, o avião ainda poderia voar com um canal do FQIS inoperante, desde que os indicadores de combustível ainda mostrassem o combustível e que uma verificação manual do nível de combustível com a vareta de medição fosse realizada para substituir a redundância perdida. A anotação no diário de bordo informava que a permissão do MEL valia até a instalação de um novo processador. Na manhã seguinte, o mesmo técnico seguia de plantão quando a nova tripulação chegou. Então ele informou o comandante sobre a situação, explicando que o canal 2 estava fora de serviço e que o sistema estava operando normalmente no canal 1. A aeronave, então, continuou operando nessa condição. Mas no dia 14 de julho, perto do final de um voo para São Francisco, os instrumentos ficaram em branco novamente. A tripulação pousou em segurança e chamou a manutenção para verificar o problema, e eles acabaram removendo o processador para testes em bancada, durante os quais ele voltou a funcionar normalmente. Sem falha ativa para diagnosticar, os técnicos apenas reinstalaram o processador e adiaram novas ações, liberando a aeronave no mesmo dia, aparentemente resolvida. Foi uma decisão lógica na época, mas permitiu que a falha intermitente continuasse à espreita em segundo plano. A aeronave voou para Ottawa e Montreal no mesmo dia, sem mais sinais de problemas. Mas, obviamente, com cada parada, ainda exigindo uma verificação manual com o dripstick, como mencionei antes. Então, o que era aquilo afinal? Uma verificação com o dripstick é, na verdade, um procedimento demorado. Pequenos painéis sob as asas devem ser abertos para permitir a descida de uma vareta de medição. A vareta é conectada com um flutuador no tanque, fornecendo a medição direta da profundidade do combustível em centímetros no local. Essas medições são combinadas, convertidas em litros e depois em quilogramas com tabelas de densidade. Esse procedimento geralmente dura de 45 minutos a 1 hora na maioria das aeronaves. Então isso deve ter sido bastante incômodo para todos os envolvidos. Sempre que isso era feito, os valores de combustível medidos e calculados coincidiam com os indicadores no cockpit, permitindo que a aeronave continuasse operando. 9 dias depois, em 23 de julho em Edmonton, o defeito reapareceu durante a checagem de serviço matinal, antes do primeiro voo. O mesmo técnico, que já havia solucionado o problema antes, repetiu cuidadosamente seus passos com os 2 disjuntores. Os instrumentos logo voltaram a funcionar, confirmando que a falha permanecia no canal 2. Ele isolou o disjuntor como fora de serviço e registrou nova entrada no diário técnico, citando as mesmas disposições da MEL. É fundamental destacar que essa disposição na MEL ainda mantinha redundância e não permitia a perda total de combustível, indicação no cockpit. Se isso acontecesse, a aeronave seria mantida em solo, pois nenhuma indicação estaria disponível para os pilotos durante o voo. Assim que terminou, o engenheiro falou com a tripulação que saía e explicou o problema, mas um pequeno mal-entendido aconteceu quando o novo comandante ouviu que o engenheiro já havia trabalhado nesse problema antes. Ao ouvir isso, o comandante presumiu que a aeronave já estava operando com essa falha também no dia anterior, o que não era o caso. Para os 2 próximos voos, isso não faria diferença, mas depois faria. Os pilotos da manhã então leram o MEL
verificaram que os indicadores estavam funcionando e que o teste do dripstick havia sido realizado. Voaram felizes de oeste a leste até Montreal sem mais incidentes. Seus indicadores ainda funcionando perfeitamente, usando o canal 1. Mas após o desligamento no aeroporto de Dorval, e antes que a próxima tripulação chegasse para o turno da tarde, outro técnico de aviônicos decidiu investigar um pouco mais a fundo o problema, esperando verificar o diagnóstico do primeiro técnico. Sozinho na cabine, ele religou o disjuntor do canal 2 para energizar os dois lados do sistema simultaneamente. E quando ele fez isso, os instrumentos imediatamente ficaram apagados novamente. Ele confirmou a falha usando o BQAU-TI teste de equipamento de teste embutido, um circuito de autoteste interno controlado pelo FMC. Ele registrou suas descobertas no diário de bordo. Antes de religar os disjuntores, como encontrou, ele foi chamado para ajudar no teste manual do dripstick. Isso significava que a falha original persistiu e os indicadores de combustível seguiram em branco. As anotações do diário de bordo descreviam a situação, mas os detalhes sobre qual disjuntor ficou ligado ou desligado estavam enterrados páginas atrás. E, importante, também ficou de fora justamente o que a solução do disjuntor tentava fazer. Assim, o palco estava pronto para uma série de novos mal-entendidos e erros. Mas eu realmente quero enfatizar aqui que isso normalmente não deveria ter sido um problema. O MEL deixava claro que a aeronave não podia decolar com os indicadores de combustível apagados. Para que isso acontecesse e as coisas ficassem realmente perigosas, outras coisas também precisavam ocorrer. E logo iam acontecer. Naquela tarde, o avião foi designado para operar como VUL Air Canada 143, com rota de Montreal para Ottawa e depois para Edmonton. A tripulação desse voo encontrou a equipe da manhã no estacionamento do terminal e começou a discutir o status da aeronave. Essa foi uma passagem de serviço improvisada e informal, mas que logo se mostraria fatal. Sem o diário de bordo, ou a ML à frente deles, os pilotos que saíam relataram um problema no indicador de combustível, exigindo verificação manual dos tanques. Também notaram que a aeronave voava assim desde o dia anterior, com tudo ocorrendo normalmente. Essa breve troca de informações, lembrada após um longo dia de trabalho, estava bastante correta. A aeronave não voou tanto tempo com o problema e faltaram detalhes. Mas, como o comandante que estava saindo mencionou problemas com os indicadores de combustível, os novos pilotos saíram dali com a crença incorreta de que os indicadores de combustível estavam completamente inoperantes há pelo menos 2 dias, e também de que isso havia sido liberado pela manutenção e operações. Agora, como todos sabemos, esse não era realmente o caso, mas uma suposição pode ser algo muito poderoso. Também preciso citar que, nesta companhia aérea, na época, existia uma crença persistente de que a sede de manutenção, conhecida como central de manutenção, tinha a capacidade de substituir partes da MEL, usando uma espécie de MEL mestre, que poderia ser utilizada em situações especiais. Na verdade, isso não era verdade, mas anos antes da MEL ser obrigatória por lei, essas exceções aconteciam às vezes. E essas histórias seguiram circulando. Muitas tripulações ainda acreditam que uma aprovação superior, talvez do fabricante da aeronave, poderia legalizar a aeronave, mesmo quando a MEL diz que não pode. Neste caso, ao embarcarem, os novos pilotos logo tiveram suas expectativas confirmadas. Os 3 indicadores de combustível estavam apagados. Na visão deles, isso era aceitável recentemente, então deveria estar tudo certo para eles. A placa acima dos indicadores e a menção ao MEL no diário de bordo reforçaram essa crença, pois à primeira vista pareciam confirmar que os indicadores estavam inoperantes. Mas na realidade, aquela anotação se referia ao canal com defeito. E o que eles obviamente não faziam ideia era que um técnico tinha acabado de ligar acidentalmente ambos os canais, derrubando o sistema completamente e mudando a situação em relação ao que a tripulação anterior tinha encontrado. Do ponto de vista da tripulação, a documentação estava como esperavam. Os indicadores estavam em branco. O comandante consultou a MEL e questionou um técnico local
sobre a diferença nos indicadores de combustível. Ele apenas disse que a aeronave estava liberada para voar, provavelmente com base no status anterior, o que o comandante aceitou, pensando que a central de manutenção sabia mais do que ele. Hoje as regras nessas situações são absolutamente claras. Se um sistema estiver inoperante e a MEL disser que ele é obrigatório para despacho, nenhum piloto irá aceitar. Como disse, essas regras eram provavelmente mais confusas naquela época. O que não entendo, como piloto em atividade, é como um comandante aceitaria uma aeronave sem indicação de combustível em voo. Verificar o combustível em solo é aceitável, mas e se houver vazamento ou desbalanceamento durante o voo? Sem qualquer tipo de indicação, isso seria impossível de diagnosticar. O comandante também viu o disjuntor colorido citado no diário técnico, mas não notou que ele não tinha sido puxado, e de qualquer forma, ele provavelmente assumiu que era para os indicadores de combustível e, portanto, estava fazendo o que deveria. Neste ponto, você vê como esses pilotos aceitaram indicadores de combustível em branco, mas ainda não tinha se tornado realmente perigoso. Isso aconteceu quando eles se sentaram e revisaram o planejamento de combustível. Para tentar evitar outro reabastecimento em Ottawa, eles decidiram abastecer combustível suficiente para levá-los tanto no trecho até Ottawa quanto depois até Edmonton. Para isso, calcularam que precisavam de 22.300 quilos de combustível. E para garantir que tivessem essa quantidade, primeiro precisaram determinar quanto combustível já havia a bordo e depois abastecer a diferença. Com os indicadores em branco, só era possível saber quanto tinham usando a vareta de medição, mas o resultado desse teste precisava ser convertido de centímetros na vareta para litros e depois para quilos. Abaixo deles, 2 engenheiros de solo finalizaram o teste de gotejamento, anotando 64 centímetros no tanque esquerdo e 62 centímetros no direito. Assim, consultando as tabelas de conversão, eles determinaram que isso correspondia a 3.924 litros e 3.758 litros, respectivamente, o que significava que o avião tinha 7.682 litros no total a bordo. Mas isso estava em litros, então precisavam verificar quanto era em quilos para seguir o plano de voo. Pode surpreender alguns me ouvirem falar de centímetros e litros, já que a aviação na época usava unidades americanas, especialmente na América do Norte. Mas esses Boeing 767 eram um pouco únicos na frota da Air Canada. O 767 foi o primeiro novo modelo a entrar em serviço desde então. O Canadá havia iniciado sua transição oficial para o sistema métrico, e o governo pressionou para que fossem usados instrumentos em métrico sempre que os padrões internacionais permitissem. O que, obviamente, incluía a Companhia Aérea de Bandeira do país, que ainda era estatal em 1983. Na prática, porém, essa conversão para o sistema métrico era inconsistente. No 767, os indicadores de combustível, manuais e bastões, estavam calibrados em kg, litros e cm, mas a altitude, alcance e velocidade ainda eram em pés, milhas náuticas e nós. Assim como qualquer outro avião comercial ocidental, normalmente nada disso importava, porque os computadores da aeronave mostravam automaticamente os valores em quilogramas nos indicadores, tornando as conversões manuais de combustível raras e realmente necessárias apenas quando o sistema automático falhava. Mas esse, obviamente, era agora o caso. Durante a transição para o sistema métrico, a Air Canada criou uma infeliz lacuna de conhecimento. Ninguém tinha sido treinado para fazer essas conversões manualmente e não se sabia se a tarefa era das tripulações de voo ou da manutenção. Então, de volta a esta aeronave, um dos engenheiros de solo perguntou ao abastecedor de plantão qual era o fator de conversão correto de litros para quilos, e o abastecedor apenas consultou sua tabela e respondeu: 1,77. Mas esse fator, 1,77, era na verdade o fator de conversão de litros de combustível Jet A1 para libras, não para quilogramas. E como ninguém sabia como fazer isso corretamente, esse fato nunca foi percebido. 1,77 veio do cartão de densidade do abastecedor, um cartão plastificado usado no restante da frota da Air Canada. As quantidades de combustível
ainda eram registradas em libras. O fator correto seria 0,8 kg por litro, quase 50% de diferença. Embora pareça absurdo, esse foi um erro compreensível. A medição em quilogramas do 767 era uma exceção na frota. O trabalho do abastecedor aqui não era entender o sistema de combustível de cada avião, mas sim colocar exatamente a quantidade pedida pela tripulação. Então, sem saber dessa armadilha, os engenheiros de solo agora multiplicaram manualmente 7.682 litros por 1,77, chegando a 13.597 quilos de combustível a bordo. Mas se eles tivessem usado a conversão correta, teriam chegado ao valor correto de cerca de 6.160 quilos. Os pilotos eventualmente confirmaram o resultado com seus próprios cálculos e o uso de uma régua de cálculo, e então subtraíram o resultado do objetivo deles de 22.300 quilos. Então, segundo os cálculos deles, precisavam adicionar mais 8.703 quilos de combustível para cobrir os 2 próximos voos. E para converter esse valor de volta para litros para o abastecedor, eles então converteram esse número usando a mesma constante incorreta, 8703 dividido por 1,77, igual a 4.916 litros. Após arredondar o valor, eles pediram 5.000 litros extras de combustível. Na verdade, precisavam de 20.200 litros. Mas ao misturarem libras e quilogramas, o número parecia plausível. E como provavelmente eles não estavam tão acostumados com unidades métricas, o valor também não lhes pareceu absurdo. O absurdo seria notado se os indicadores de combustível funcionassem, mas estavam em branco. Assim, ao final do abastecimento, o avião tinha cerca de 10.146 kg de combustível, em vez dos 20 e 2.300 kg necessários. Ironia: 10.146 quilos equivalem a quase 22.300 libras. Coincidência numérica perfeita que pode ter disfarçado esse erro. Os pilotos agora revisaram novamente sua documentação e tudo parecia completamente normal. A referência ao MEL aparecia no diário de bordo. O teste de gotejamento obrigatório havia sido realizado e tudo correspondia às expectativas deles, incluindo os indicadores ainda em branco. Do ponto de vista procedimental, na visão do comandante, a aeronave estava legal para voar, já que ele sentiu que havia verificado isso com a manutenção central e achava que eles haviam confirmado, mesmo que, obviamente, esse não fosse o caso. Mas você pode ver claramente aqui como o viés de confirmação mais uma vez aparece e como ele pode ser realmente insidioso. Esse comandante era um profissional experiente, que nunca teria aceitado a aeronave se realmente achasse que não era legal voar com ela. Mas as suposições dele e de seus colegas, juntamente com a falta de conhecimento do sistema métrico e a pequena falha no canal do medidor de combustível número 2, agora se tornara algo realmente monstruoso. Ao meio-dia, horário local, o voo 143 da Air Canada então afastou-se do portão 47 no aeroporto Montreal-Dorval, e o novíssimo Boeing 767, reluzente em vermelho e branco, logo taxiou sob o céu claro de verão. Para quem assistia, parecia só mais uma decolagem rotineira do novo jato da Air Canada. A aeronave alinhou-se e iniciou a decolagem, com todos os sistemas em valores normais. O valor de combustível no FMC foi inserido manualmente e diminuiu a partir de um valor inicial incorreto. O voo para Ottawa ocorreu sem problemas. Um trecho doméstico de pouco mais de meia hora, destinado a embarcar mais alguns passageiros antes de iniciar o voo mais longo, rumo a oeste, para Edmonton. Após estacionar no portão em Ottawa, o avião iniciou seu procedimento padrão para o próximo voo. Passageiros desembarcaram, outros embarcaram, e a tripulação se preparou para o próximo trecho nas pradarias. Como os indicadores ainda estavam apagados, foi preciso outra verificação manual com a vareta de medição antes da partida, lá fora, no pátio. O procedimento agora foi realizado exatamente como antes. Os engenheiros mediram a profundidade do combustível com as varetas e usaram as mesmas tabelas para converter em litros. Depois, veio a etapa crucial de converter esses litros em quilogramas. Talvez seja a última chance de notar o erro anterior.
Mas, em vez disso, o mesmo erro foi agora repetido usando o mesmo fator de conversão incorreto. Isso confirmou para todos que a aeronave já tinha combustível suficiente para chegar a Edmonton, sem necessidade de reabastecer. Durante o processo, um deles poderia ter percebido o problema com um raciocínio simples. 1 litro de água pesa 1 quilo, e o combustível de aviação é um pouco menos denso. Então, 1 litro de combustível pesando quase 2 quilogramas não fazia sentido. Mas ninguém fez essa conexão. Isso fez com que, às 19h, o voo 143 da Air Canada deixasse o estacionamento em Ottawa rumo ao entardecer. O grande bimotor a jato então começou a acelerar e logo decolou facilmente, subindo em direção ao oeste, rumo a Manitoba, com o comandante como piloto em comando e o primeiro oficial como piloto monitorando. A subida transcorreu sem incidentes e a tripulação logo se acomodou no cruzeiro. Conversei com um engenheiro da Air Canada que estava a bordo e troquei informações sobre os sistemas técnicos do novo 767. Atrás deles, os passageiros relaxavam felizes, sem saber que o combustível do avião era menos da metade do esperado e estava acabando. Por hora, a aeronave seguia pelo ar rarefeito a 41 mil pés. À frente e abaixo deles, mais de 1.000 milhas de planícies canadenses vazias, rios e lagos formavam algumas das paisagens mais belas da Terra. Na cabine, os dois pilotos conversavam com o engenheiro quando uma luz de advertência acendeu sobre o visor do motor esquerdo, indicando baixa pressão de combustível. O terrível significado daquela luz provavelmente ficou logo evidente. Sem indicadores de combustível e após muitos cálculos manuais, a explicação mais provável era justamente a que nenhum piloto queria ouvir. Em algum lugar, algo tinha dado errado, e agora eles estavam ficando sem combustível. A tripulação já tinha avaliado desvios e opções antes, como fazemos durante o cruzeiro para imprevistos. E agora, com o motor prestes a falhar, a decisão foi tomada instantaneamente. Eles precisavam descer e provavelmente desviar para Winnipeg, que estava a cerca de 120 milhas náuticas de distância. O copiloto solicitou um desvio ao controle de tráfego aéreo, que foi aprovado. Eles também foram autorizados a descer ao nível de voo 350 ou 35 mil pés. Talvez ainda tivessem combustível suficiente para conseguir. Mas apenas alguns minutos depois, quando a aeronave começou a nivelar, essa esperança foi destruída quando o motor esquerdo finalmente ficou sem combustível e falhou. Nesse momento, a aeronave ainda estava a cerca de 65 milhas de Winnipeg. Antes que a tripulação discutisse a descida por deriva ou executasse a lista de falha do motor, o motor direito também apagou. Tudo agora ficou imediatamente assustadoramente silencioso. A única coisa que podia ser ouvida era o vento passando pelo para-brisa. Na cabine atrás deles, o silêncio aumentou quando a iluminação de emergência foi acionada de repente. Sem propulsão, o voo 143 ficou sujeito apenas às leis da física, sendo uma emergência quase sem precedentes. Veja, em 1983, nem sequer existia um procedimento prescrito para voar e pousar sem motores. A possibilidade de pane dupla de motores em um jato de fuselagem larga era tão improvável que nem existia um checklist do que fazer. Sem os motores ligados, nada alimentava os geradores. O gerador, unidade de potência auxiliar na traseira da aeronave, também era inútil, pois usava o mesmo combustível dos motores. Assim, restaram aos pilotos apenas instrumentos analógicos de backup, como indicador de atitude, altímetro, velocímetro, bússola magnética e rádio, operando com a bateria de bordo. Mas a situação teria sido ainda pior se não fosse pela existência da turbina de ar de emergência, ou turbina de ar de emergência. Esse é um pequeno dispositivo de backup que existe justamente para situações como essa. É uma pequena hélice que, ao atender certos critérios, automaticamente se projeta na corrente de ar. Quando ativada, ela gera energia para manter as bombas hidráulicas funcionando. Sem ela, os pilotos do voo 143 não conseguiriam mover as enormes superfícies de controle do 767. Mas controlar o avião sem comando foi só o primeiro problema. Agora precisavam pousá-lo também.
Veja, um avião comercial sem potência dos motores vai descer a uma taxa relativamente constante assim que voltar à velocidade adequada. Essa é a menor velocidade sem flaps. E isso significa que a descida pode ser calculada e controlada. Mas a parte muito mais difícil é acertar o que chamamos de pouso sem motor no lugar certo. Você, obviamente, só terá uma chance na aproximação, e porque seu alcance está constantemente diminuindo. Os pilotos precisam tomar uma decisão inteligente sobre o local de pouso relativamente rápido. E então, deixar para si mesmos tempo para alinhar com a pista sem se comprometer, sem querer, com um destino distante. Na verdade, quando praticamos isso no simulador, a maioria das pessoas acaba ficando um pouco alto demais, justamente porque não querem ficar curtos na aproximação. Mas isso traz vários outros problemas, como veremos em breve. Em caso de falha dupla de motor, devemos executar itens de memória, ou seja, procedimentos críticos de cor, para tentar religar um dos motores. Mas é claro, nesse caso, isso não teria sido possível porque não havia mais combustível. Naquele tempo, eram raros os casos de tripulações que pousaram com sucesso após dupla pane de motor. O voo Southern Airways 242 perdeu os motores em uma tempestade de granizo na Geórgia em 1977 e teve que pousar em uma rodovia. Após tentarem alcançar um aeroporto fora do alcance, os pilotos causaram um acidente trágico que matou 72 pessoas. O voo Pan International 112 também perdeu ambos os motores logo após decolar e enfrentou situação parecida. Os pilotos tentaram pousar na Autobahn, mas o avião deslizou em uma ponte e se partiu, matando 22 passageiros. Esses exemplos mostram que decisões rápidas e precisas são essenciais. Mas mesmo assim, as coisas ainda podem não sair como planejado. Aqui, a tripulação teve vantagem do tempo por estar em alta altitude, e eles rapidamente determinaram que só tinham 2 locais de pouso para escolher. Considerando que a razão de planeio de aviões comerciais permite cerca de 3 milhas por 1.000 pés de altitude perdida, o Winnipeg, a 65 milhas, estaria teoricamente ao alcance. Era um aeroporto internacional completo, com pistas longas e equipes de bombeiros prontas. A segunda opção era uma antiga base da Força Aérea Real Canadense em Gimli, a cerca de 45 milhas da margem oeste do lago Winnipeg. O primeiro oficial treinou lá anos antes e ainda lembrava do local. 2 pistas paralelas, cada uma com cerca de 2.100 metros. Mas ninguém sabia se essas pistas em Gimli ainda eram mantidas ou estavam abertas. Ao ser questionado, o controle de tráfego aéreo não encontrou registros de serviços no local, tornando o Winnipeg uma opção mais segura, mas também mais distante. O fator decisivo, porém, entre essas duas alternativas acabou sendo a distância. Sem um indicador de velocidade vertical, o copiloto precisou calcular manualmente a razão de descida. Então ele segurava um bloco de notas no joelho, anotando a altitude deles toda vez que o ATC informava uma nova distância até o Winnipeg. E usando aritmética simples, ele calculava quantos pés estavam perdendo por milha náutica, e a partir disso, até onde ainda poderiam voar. E esses números logo contaram uma história brutalmente honesta. Com a taxa de descida que estavam mantendo, eles ficariam mais de 20 milhas aquém de Winnipeg. Gimli, porém, estava dentro do alcance, o que finalmente tornou essa escolha óbvia. Eles avisaram o ATC e começaram uma curva à direita em direção ao lago, procurando a pista. No horizonte, eles viam as pistas de Winnipeg brilhando ao sol do entardecer, sugerindo uma segurança agora fora de alcance. Mas conhecendo como os pilotos pensam, isso provavelmente não os incomodou. Eles estariam 100% focados na tarefa de pousar essa aeronave em segurança. Atrás deles, na cabine de passageiros, o silêncio repentino não passou despercebido. O fluxo de ar ainda sibilava do lado de fora. As luzes de emergência brilhavam, e os passageiros trocavam olhares preocupados entre si. Alguns deles chegaram a escrever bilhetes apressados para entes queridos. Outros rezaram, e os comissários de bordo se moviam rapidamente pelos corredores, apertando cintos de segurança e dando instruções para o pouso de emergência que se aproximava. Quando a base aérea de Gimli surgiu à vista, o piloto percebeu o quanto ela parecia pequena.
As duas pistas de Gimli eram bem mais curtas que as de Winnipeg, e eles não sabiam as condições reais delas. Percebendo que chegariam ao destino, os pilotos ajustaram a aeronave para o melhor pouso possível. Sem potência nos motores, as bombas hidráulicas mal acompanhavam e a turbina Ram Air não operava todos os sistemas sozinha. Por exemplo, ela não alimentava os circuitos dos flaps ou slats, obrigando o comandante a planejar um pouso sem eles. Ou seja, velocidade bem maior e nariz mais elevado que o normal. O copiloto, seguindo o checklist, pulou os flaps e tentou baixar o trem de pouso diretamente, mas logo descobriu outro problema. O sistema hidráulico principal, que acionava os atuadores do trem de pouso, também não estava funcionando. Isso não me surpreende, pois a maioria dos aviões comerciais usa extensão de emergência por gravidade, acionada pelo fluxo de ar para baixar o trem de pouso nessas situações. Então, o copiloto rapidamente se moveu para puxar as alavancas de extensão alternativa do trem de pouso, liberando o travamento que mantinha o trem no lugar. Com um baque metálico, o trem de pouso principal caiu e travou no lugar. E o trem de pouso do nariz também desceu, mas sem força suficiente para travá-lo corretamente. Não havia opções. Teria que ser assim. À frente, a base de Gimli agora ficava maior, com o sol do fim da tarde refletindo no asfalto. Ao alinhar a aeronave com a pista, o comandante notou que estavam muito altos. Se continuassem na rampa de planeio atual, iriam ultrapassar completamente o aeródromo. Mas, se baixassem o nariz abruptamente, ganhariam tanta velocidade que não conseguiriam parar na curta pista. Isso significava que agora eles precisavam perder altitude rapidamente, mas fazer isso sem ganhar velocidade, sem ter acesso aos dispositivos normais de arrasto, como flaps e spoilers. Mas, felizmente, tinham algo importante a seu favor. O comandante tinha anos de experiência com planadores e conhecia uma manobra que podia fazer exatamente o que eles precisavam: uma derrapagem frontal. Essa é uma manobra em que você aplica leme de direção junto com o aileron oposto para manter a trajetória. E juntos, isso fará com que o corpo da aeronave fique exposto ao fluxo de ar e gere uma quantidade repentina e elevada de arrasto. Essa técnica é comum em planadores e aeronaves pequenas de um motor, mas nunca em aviões comerciais. Como a esteira causada pelo corpo iria diretamente para o motor a favor do vento, podendo causar stall do compressor. E além disso, também causará um movimento extra de rolagem devido à aerodinâmica das asas enflechadas, mas em uma extensão um pouco menor. Neste caso, os motores já estavam parados, então os problemas seriam menores, e o aumento do arrasto faria o jato descer rápido, sem ganhar velocidade. Após informar ao copiloto o que planejava fazer, o comandante, portanto, pressionou o leme de direção com força para a direita e, simultaneamente, girou os ailerons para a esquerda para manter a trajetória da aeronave em direção à pista. O grande 767 bateu com o nariz, agora mais de 45 graus fora da linha central. Isso também fazia com que passageiros à esquerda vissem só o chão pelas janelas, e à direita apenas o céu. Essa manobra também teria sacudido os passageiros para a esquerda em seus assentos, já que não é uma manobra aerodinamicamente coordenada, ou seja, teria sido uma sensação bem desagradável. Na cabine de comando, o altímetro começou a cair rápido, mas a velocidade seguia sob controle, e com a pista agora se aproximando rapidamente, o comandante logo nivelou novamente, guiando o pomo do nariz de volta para a linha central. E só então ele percebeu que havia algo errado. As marcações no concreto à frente não eram as mesmas de uma pista de pouso. Aquilo, na verdade, nem era pista de pouso. Veja bem, a antiga base aérea desativada havia se transformado em um parque de esportes motorizados, e a faixa na qual eles estavam alinhados agora era uma pista de arrancada. Na outra extremidade, espectadores, campistas e 2 garotos de bicicleta ocupavam toda a pista. Mas agora não havia mais nada que o comandante pudesse fazer. Ele estava comprometido. Do ponto de vista das pessoas no solo, isso teria parecido absolutamente surreal. A princípio, a aeronave teria parecido apenas um ponto no céu claro de julho, talvez um brilho metálico descendo em direção a eles. Mas então, o contorno da enorme aeronave
teria começado lentamente a tomar forma, com as asas estáveis vindo diretamente em direção a eles, mas com os motores assustadoramente silenciosos. Enquanto a aeronave descia nos últimos metros para a pista, pessoas na reta de arrancada começaram a apontar para ela, com o som das conversas desaparecendo rapidamente à medida que a aeronave gigante descia, apenas acompanhado pelo ruído do ar ao redor dela. As rodas principais logo tocaram o tamo solo dentro do que deveria ser a zona de toque, e à medida que o peso da aeronave descia, o comandante manteve o nariz para cima pelo maior tempo possível. Mas, eventualmente, ele bateu com força no asfalto e começou a arrastar sobre o concreto, com faíscas voando para todos os lados. Os espectadores na outra extremidade agora se dispersaram em todas as direções. Os campistas se protegeram enquanto os dois garotos pedalavam desesperados para a lateral da pista, com o avião deslizando em direção a eles. Na cabine, os passageiros se seguraram nos assentos, ouvindo apenas o rangido do atrito. O comandante pressionou os freios, usando toda a pressão hidráulica restante para desacelerar o avião. E, por sorte, o trem de pouso do nariz colapsado provavelmente ajudou na frenagem aqui. Após 12 segundos agonizantes, o gigante Boeing 767 finalmente parou, a uma curta distância da multidão chocada. Por um tempo, ninguém se moveu. O ar cheirava a borracha e metal queimado, e o único som era o vento balançando as bandeiras enquanto centenas de pessoas tentavam entender o que estavam vendo. Um novo jato wide-body estava silenciosamente inclinado para a frente na pista de arrancada. No início, ninguém no avião percebeu que tinham conseguido, até que uma voz clara saiu no PA. Aqui é o comandante, evacuar a aeronave. Os comissários abriram as portas e ativaram os escorregadores para evacuar a aeronave rapidamente. Na frente e nas asas, os escorregadores inflaram e os passageiros desceram de forma ordenada, mas na parte traseira, os escorregadores não alcançaram o solo devido à atitude de nariz baixo da aeronave. Então, os passageiros ali rapidamente pularam, alguns torcendo o tornozelo ao fazer isso, e outros ajudando uns aos outros. Do lado de fora, pessoas dos acampamentos próximos e dos boxes de corrida correram para ajudar, algumas com extintores de incêndio nas mãos. Um pequeno incêndio começou perto do nariz, mas foi rapidamente controlado e, em minutos, os 69 ocupantes estavam em segurança no solo. Contra todas as probabilidades, o novo Boeing 767 pousou em segurança com ambos os motores apagados, sem fatalidades e apenas ferimentos leves. Um feito absolutamente incrível. Quando o resgate chegou de Winnipeg, encontrou o mais novo avião de passageiros parado na pista. Seu nariz estava raspado e achatado, a fuselagem vermelha e branca intacta, e a tripulação cercada por espectadores incrédulos. Após o incidente, os investigadores logo notaram que o caso do voo 143 ia além das habilidades dos pilotos e erros individuais. Na verdade, era uma história de sistemas que ainda não tinham acompanhado a tecnologia que eles suportavam. A investigação oficial concluiu que ninguém foi responsabilizado pelo ocorrido. O avião fez exatamente o que seus circuitos permitiram. Técnicos seguiram o manual como entenderam, e pilotos fizeram o melhor possível com as informações disponíveis. Em resposta a isso, a Air Canada revisou seus manuais técnicos e deixou seus outros 67 em solo até que todos fossem completamente instruídos sobre como funcionavam os novos sistemas métricos. As conversões entre litros, quilogramas e libras foram padronizadas, com cartões plastificados afixados em cada cockpit e posto de abastecimento. A antiga prática de usar tabelas de densidade dos abastecedores foi substituída por valores precisos, corrigidos pela temperatura e impressos do software de despacho. Esse incidente também causou várias mudanças técnicas. A aviônica foi redesenhada para que uma falha em um canal não desative ambos os lados do sistema, e a Boeing emitiu boletins de serviço exigindo que essas atualizações fossem implementadas em toda a frota. Para a tripulação, as consequências foram um tanto mistas. Ambos os pilotos foram inicialmente suspensos durante a investigação, mas depois foram reintegrados. Longe de serem desonrados, eles receberam o primeiro diploma da Federação Aeronáutica Internacional por habilidade excepcional de pilotagem
em 1985. O julgamento e a habilidade de pilotagem deles, ao transformar um jato widebody sem potência em um planador e pousá-lo sem perda de vidas, se tornou um estudo de caso em coordenação de tripulação e gerenciamento de crises. E a aeronave? Após alguns reparos no nariz, trem de pouso e fuselagem, logo foi retirada de Gimli e continuou em serviço por mais 25 anos até ser aposentada em 2008. No final, a história do planador de Gimli permanece não apenas como um testemunho de habilidade, mas como prova de que mesmo os sistemas mais avançados ainda dependem de clareza, comunicação e também um pouco de instinto humano. Às vezes, quando tudo falha, gravidade, comunicação, habilidades e bom senso ainda podem te trazer de volta para casa em segurança. Esta foi uma nova versão do vídeo que fiz no início do meu canal, quando eu não tinha acesso ao tipo de gráficos e edição que eu tenho agora. E me avisem se houver outras histórias antigas que vocês gostariam que eu melhorasse. Eu adoraria ouvir a opinião de vocês. Você pode me apoiar e entrar no meu grupo no Patreon para me dizer isso diretamente. E você pode fazer isso escaneando este QR Code ou acessando patreon.com/join/mentorpilot. Estou me preparando para outro encontro no Zoom em breve. Eu adoraria ver você lá com suas perguntas. Meu nome é Peter Hornfeld. Você está no Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!